coral Ação e Amor, invocando a Jesus que hoje vive cada vez mais para que eles continuem trazendo a sua música. Muito obrigado a todos e ainda avisamos aos irmãos para continuar a esperar que tem outro. Nós vamos dar o prosseguimento da nossa festa, convidando agora a nossa expositora da tarde, a doutora Cristina Zilli, presidente da Associação dos Psicólogos. Agradecemos o bem-vindo e dizendo que a nossa irmã, Cristina Zilli, é psicóloga, mestre em ciência da religião, é fundadora e presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicologia Espírita, apresentadora do programa Nós Rumos e comentarista no jornal Nova Era da Rádio Boa Nova. O tema que a nossa irmã traz para nós é o espírito em terapia. Seja bem-vindo, 13. Desse esquema que a gente teve, né? Agora a gente vai ouvir uma palestra. Mas vamos ouvir aqui falar um pouquinho do espírito em terapia. Cadê a imagem? Bom, esse tema, ele tem uma explicação. Ele foi resultado do trabalho do livro que a gente trouxe hoje aqui, de uma pesquisa entre uma abordagem de psicologia e a doutrina espírita em alguns pontos. Eles é a hereditariedade, o segundo é destino e o terceiro fé. Nós comparamos esses aspectos porque, como a ABRAP é uma associação ponte entre a doutrina espírita e a psicologia, nós precisamos sempre fundamentar os nossos trabalhos. Então foi uma coisa muito bonita, muito gostosa, que acabou ocorrendo na época desse trabalho, que é resultado de 4 anos de convivência no mestrado da PUC, na Pontifícia Universidade Católica, junto com representantes de outras religiões. Como eu nasci em família espírita, eu achava muito estranho não ser espírita. E eles me achavam muito estranha, por não ser católica, evangélica e outras coisas. E dessas estranhezas todas nós conversamos muito e acabamos nos tornando amigos. Porque fiz bons amigos nessa época, quando a gente, se quiser virar para cá, eu mesmo. Vira mais. Aqui. Então, o objetivo é esse que eu já coloquei para vocês, fazer uma comparação. E cada vez que eu estudo, que eu faço essa palestra ou leio essas questões, eu fico pensando até que ponto elas são atualizadas, até que ponto elas servem para todos os dias da nossa vida. Então, uma das questões é a questão da hereditariedade. A gente acha que hereditariedade é só a cor do cabelo, o tipo da pele, a altura, e nós não pensamos por que estamos. Não é? Não. É cabo? É cabo. Então, enquanto isso a gente vai falando. Vocês estão ouvindo? Sim. Bom, então, essa questão, ela também tem outros aspectos, como nós vamos ver. O que a gente herda um do outro? O que a gente herda dos nossos pais? O
que a gente herda quando alguém aprende alguma coisa? A gente aprende junto porque o outro aprendeu? Como é que funcionam essas questões? Então, hereditariedade é isso. É um fenômeno de continuidade, né, pela qual as formas vivas se repetem nas gerações que se sucedem, que está assim uma atrás da outra. Então, assim, fulano tem os olhos não sei de quem, fulano tem o jeito não sei de quem, a altura para de um jeito. Então a gente começa a falar, mas para de um jeito, isso herda também? Aí o Espírito está falando que ele é a reencarnação do avô. Não é bem por isso, né? Pode até ser, mas não é bem essa questão. Bom, então para poder fazer esses estudos, a gente busca fazer comparações entre alguns autores. Esse autor aqui, que é aquele que inventou a abordagem que eu pratico no consultório, ele viveu de 1893 até 1986. E ele diz assim, olha, no homem existem partículas primitivas, no sentido de que primeiras, que não morrem e que passam de pais para filhos. E ele diz, esses são os genes. Então, a abordagem que ela é para agora, que se estudam essas questões. E que são os genes? Os genes, cuja manifestação, junto com as reações espirituais corporais, são as reações instintivas. Vamos ler ao contrário? As reações instintivas são reações espirituais corporais. As reações instintivas, aquilo que é o meu instinto, que é meu ímpeto, elas são, na realidade, reações que eu tenho na qualidade de espírito e que se expressam através do nosso corpo físico. Então, veja, o corpo, ele está sempre sinalizando o espírito que o habita, o espírito que mora nesse corpo. Então, eu não tenho, a carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito, por exemplo. Né? Então, nós temos que entender melhor o que significa esse veículo aqui. Porque a gente quase não presta atenção, se não para fazer dieta, tomar cuidado com o remédio, né? Mas tudo isso, ou não bebe porque você vai... Então, a gente acaba precisando prestar atenção no que ele expressa do espírito que nós somos. É como se a gente tivesse um carro. Como é que eu cuido do meu carro? Aí, essa hereditariedade, essa continuidade, ela influencia, segundo Emmanuel, todos os seres em evolução. E aí ele diz assim também, ele, André Luiz, eu peguei um pouco de cada, espíritos superiores podem interferir, podem agir nessa massa, nesse material que é disponibilizado ao espírito quando ele é gerado. Por isso que nós, espíritas, temos uma posição muito clara com relação ao aborto. A partir do momento da concepção, todo esse material já está disponível para que aquele espírito reencarnante vá fazer a sua existência da melhor maneira possível. Então, nós temos aí todo esse material. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, em 1958, ele diz que as células germinais, o que são as células germinais? É o óvulo e o espermatozoide. Né? Que quando eles se juntam na hora da formação de um novo corpo, nós também estabelecemos ali uma faixa de afinidade. Ou seja, aquele material que eu trago, ele pode, segundo a minha consciência, a minha educação, e eu começo a entrar já numa faixa de vibração a transitar numa determinada rua. Então, nós falamos muito, psicólogo fala muito de inconsciente, né? Tem algum psicólogo aqui? Tem? Aí, você está aí? Tudo bem? Então, nós falamos muito. E o que tem nesse tal de inconsciente? Nós temos tudo aquilo que foi aprendido, que foi transitado, tudo aquilo que o princípio inteligente registrou.
Está aqui. Tem o registro de toda a evolução da humanidade. Tudo aquilo que os antepassados aprenderam está disponibilizado aqui. Tanto que, se a gente quiser pegar um corpo encontrado de 1000 anos atrás, nós vamos saber se era homem, se era mulher, de que etnia, nós vamos saber de quase tudo dele, até do que ele desencarnou. Então nós temos o inconsciente individual, aquilo que é nosso, a partir do nosso nascimento. Temos o inconsciente familiar, e esse é onde a coisa acontece. Quer dizer, nós herdamos da nossa família um jeito de pensar, um jeito de agir na qualidade de modelos. Nós herdamos, na realidade, modelos. Aí tem um autor também que fala, olha, existem umas matrizes aí para a espécie humana, e essa espécie humana é chamada de arquétipo de inconsciente coletivo, algo que está disponibilizado para pessoas, principalmente de determinadas áreas, regiões e de todo o planeta, nos modelos que estão disponibilizados para a espécie humana. E aí tem o animismo. O que é o animismo? Além de ser o terror da mediunidade, todo mundo tem terror da mediunidade, né? Animismo não pode. E às vezes são informações importantes, mas a pessoa desobsidia o animismo com um vigor fantástico. Então nós temos aí o nosso histórico, o registro de tudo aquilo que ficou impregnado na nossa mente. Nem tudo vem à consciência, aliás, pouco vem à consciência durante a reencarnação. Mas nós temos aí os registros. Então nós temos as percepções, nós temos os registros, e temos a cabeça do neném também ali. Então nós temos a essência divina, que é o gen do Criador. Então nós temos aí um grande material à disposição de cada um de nós a partir do momento em que somos concebidos. Aí nós temos, como é que a gente acha aquele marido? Tem milhares de pessoas. Como é que a gente descobre aquele ou aquela? Será que a pessoa não é karma? Pois é, como é que isso se processa? Isso se processa porque existe uma lei de afinidade. Essa lei de afinidade, nós transitamos nela atraindo pessoas e situações com as quais nós temos aprendizado. Então eu vou selecionar, eu vivo selecionando de maneira inconsciente aquilo que eu preciso aprender. Mas aquele, como é que é aquele especificamente? Aquele com quem eu vou ter filhos, aquele que já vai me trazer a sogra, como é que eu vou descobrir? Então, esse autor, que é o Dr. Zonde, que a gente estava colocando, que usa a abordagem dele, ele diz assim, olha, existe isso no seu jeito. Você vai achar simpático, você vai atrair uma pessoa, você vai atrair aquela que tem, com quem você tem algo a aprender, com quem você tem algo a viver, com quem você tem uma tarefa a desempenhar. Então ele diz assim, que isso está vibrando, que isso está atuando, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então eu tenho uma pressão, algo que estabelece uma faixa vibratória, uma faixa de sintonia, e eu atraio pessoas e situações com quem eu tenho que aprender. Portanto, não existe acaso. Bom, evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos é um livro que perguntava para o Chico. Chico, mas afinal de contas, que livro é esse? Tão complicado, o que ele quer dizer? Ele falou, não sei, eu não entendi nada. E é um livro tão complicado que tiveram que lançar um elucidário. Quer dizer, um dicionário para entender os termos que são utilizados lá. Então não sou eu que sou complicada, é o livro, é a doutrina, são os benfeitores. Mas isso é um voto de confiança que nos obriga a estudar e que nos obriga a aprender constantemente. Então lá no livro Evolução em Dois Mundos,
ele descreve um processo chamado quimiotropismo, que é uma atração química. Então, nós quando falamos de química, existe sim uma faixa de sintonia. Não é para ser bom ou ruim, é para eu poder escolher. Né? Então, esses animais parecem espinhos, né? Ou estrela do mar, na verdade são equinodermos, esse é o nome técnico científico. Aí o André Luiz, ele diz assim, Evolução em Dois Mundos, que vai passando um macho de uma dessas espécies, vamos pegar da estrela do mar, ele passa e ele é atraído pelos ovos que a fêmea deixou lá e foi embora. Então ela deixou ovos, passa e vai embora. A mãe desnaturada. Largou lá, foi embora, vai passando o tubarão, não dá confiança. Vai passando em guia, também não dá espaço. Vai passando tudo quanto é peixe e ninguém presta atenção, ninguém percebe, ninguém se sente atraído. Vai passando o macho dessa espécie, ele vai lá e fecunda os ovos. Ele joga o seu material genético. E aí existe uma procriação. Então, é uma reprodução sem relação. Mas é fruto dessa atração inconsciente. Quer dizer, na verdade ele não tem consciência. É fruto de algo que é atávico àquela espécie. E só aquela espécie. Então veja, se esse bichinho é capaz de fazer isso, imagina nossa lei de atração e nossa responsabilidade com aquilo que nós atraímos. Então, o que é destino? Porque se tem alguma coisa que já está me fazendo atrair, que já me deu fundamentos na hora que eu fui concebida, eu tenho escolha? Eu tenho escolha sobre... Então, nós temos aí uma coisa interessante, que André Luiz coloca mais para frente em Evolução em Dois Mundos. Ele vai lá e diz assim, olha, você pode, mas dentro daquilo que você tem. Você vai escolher dentro daquilo que foi disponibilizado para você. Então, não é eu posso tudo, eu quero tudo. Ou eu quero tudo, por isso eu posso tudo. Eu quero dentro daquilo que me foi oferecido. E isso é muito interessante. Né? Porque isso não é um fator limitante. Esse é um fator que mostra um caminho de escolhas. Né? E esse é o bacana da história. Então, o destino é um conjunto de possibilidades e não de situações deterministas que se herda e que nós vamos ter que fazer a escolha a partir daquilo que eu senti o meu impulso, o meu instinto. O que significa? Eu venho com uma determinada mala. Na minha bagagem tem uma calça preta e uma blusa branca. No meu irmão tem uma calça preta e uma camisa branca. Nós temos a mesma bagagem, com a diferença de que somos de sexos diferentes. Só que a minha eu vou usar com colar vermelho. Eu vou colocar outras coisas que estão ali na mala. Que eu vou usar de um jeito e ele vai usar do outro. Então nós temos irmãos que têm a mesma carga, porque não dá para ser diferente, mas como os espíritos são diferentes, usam aquele material de maneira diferente. Então a pessoa fala, puxa, você é tão diferente do seu irmão. Como é que pode dois irmãos serem tão diferentes? E são. Por quê? Porque o espírito que abre aquela mala de possibilidades é diferente do outro espírito que abriu a mala igual. E que teve, de alguma forma, ele teve de alguma forma a mesma educação ou muito parecida. Por quê? Porque o primeiro filho é criado de um jeito, o segundo filho é criado de outro jeito, e o terceiro filho é criado de outro jeito. Tem até uma historinha que diz assim, que o primeiro filho, se a chupeta cair, aquilo vai ser perfeito, aquilo vai ser, nossa, né? É levada de uma maneira que não possa, você leva mais uma, porque se cair, o segundo você dá uma lavadinha. O terceiro você esfrega, você esfrega e fala, o que não mata engorda. Então é isso que a gente fala. Então é do mesmo pai, é do mesmo mãe, tem o material igual, mas
ato de destino, que é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não quero nem saber. Eu não faço escolha. Aconteceu, tá bom. Eu não presto atenção e vou repetindo as questões que estão sinalizando alguma coisa na minha vida. Vamos pegar a nossa faixa de atenção. Aí chega uma moça e diz assim, pois é, sabe que toda vez que eu me interesso por um sujeito, depois eu descubro que ele é casado? Não sei o que acontece comigo. Ele não usa aliança. Ele falou, o segundo falou que é solteiro. O terceiro prometeu casar comigo. E todos eles já eram casados. E uma moça uma vez falou, ele disse que estava separado da mulher, ele disse que não tinha nada com a mulher, e aí eu encontrei o casal no shopping. E a mulher, ele estava de mãos dadas, a mulher estava com a barriga desse tamanho. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a pedir o certificado, né? A certidão de casamento, a certidão de divórcio, a certidão de solteirice. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender se eu quero ou não ter um relacionamento de fato. Eu quero saber se eu estou pronta. Isso eu tenho que saber para viver um relacionamento. Por quê? Porque casamento é um troço difícil, não é verdade, gente? Não é para amador. Eu vivo falando isso na rádio. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita tolerância, tem que ter limites. Existe coisa mais fácil, mais chata do que discutir o orçamento? Ou o filho que está dando problema? Enfim, isso só para falar do básico. Então, o casamento, ele realmente, eu preciso saber se eu quero ou não quero. Porque, você quer marido? Quero. Depois eles rompam. No começo você fala tiro de letra. 10 anos depois você fala, olha que eu vou dormir. Esse infeliz não se cuida. Então não é um contrato de corpos, é um contrato de almas, de crescerem juntos. Mas eu estou caindo naquela faixa. Se eu não resolvo aqui, eu continuo caindo. Se eu não resolvo aqui, eu continuo caindo aquilo que eu tenho que aprender. Olha, me veio um abacaxi de um sujeito que bebia, mas bebia. Agora estou namorando um outro. Estou namorando um outro, passa 3 anos, e não é que o danado resolveu beber? Por quê? Porque até nisso as pessoas se combinam. Nisso as pessoas se atraem. Por quê? Porque são questões inconscientes que levam as pessoas a buscarem aquele tipo de problema e da outra parte a buscar algum tipo de ajuda. Então fala, eu não sei como ela tem tanta paciência que eu quero esse sujeito. Ele bebe, ele faz, ele acontece. Então, se você for buscar psicologia pura e simplesmente, você vai dizer, nossa, ela é uma masoquista. Ela só entra para sofrer. Se você buscar uma visão espírita, diz assim, olha, você entrou nessa relação para tentar ajudar essa pessoa. Desde brinquedo. E até o ponto que você conseguir agir sem ir também você para um estado de desequilíbrio. Então são essas questões. Aqui eu deixo a vida me levar, eu quero nem saber por que coisas acontecem assim, eu vou continuar em busca da tal da felicidade. Né? E aqui, destino de livre escolha. A gente não fala destino de livre-arbítrio, que é muito o que a gente usa na doutrina espírita. Livre-arbítrio é uma coisa complicada. É para espírito com muita evolução. Por quê? É como agora, está rolando aí o jogo do Santos e do Ituano, não é isso? Quase que eu não chego por causa do jogo. Tem lá um juiz apitando. Tem os bandeirinhas. Passou, não passou? Tem o tirateima. Né? Então eu estou olhando ali para uma situação e eu sei quais são as regras do jogo. Então isso é livre-arbítrio. É o arbítrio, é o ajuizamento pleno. Agora eu pergunto, nessa faixa de evolução, será que nós temos livre-arbítrio? Nós conhecemos todas as regras do jogo? Todas as regras da reencarnação? Não sabemos. Então, a gente usa esse termo, livre escolha. Eu tenho duas coisas. Ou eu quero ver o Ituano e o
Silvio Santos jogando, ou eu quero ir para o lugar da família cristã, ter palestra, ouvir música, estar junto, comer bolo. Eu quero ser Carlos Santos. Eu quero ser Carlos Santos. Então, veja só, isso tudo significa o quê? É escolher entre uma coisa e outra, não é tão complexo assim. Não é tão difícil. Portanto, o eixo da nossa reencarnação não é aquele eixo de que nós estamos em busca de nos tornarmos seres angelicais. Apenas um pouco melhores. Um pouco melhores. Então, eu tenho que fazer algumas escolhas que são compatíveis com este nível de evolução. O livre-arbítrio, conhecer todas as regras do jogo, isso vai existir sim, lá na frente. Talvez nem no mundo de regeneração. Porque livre é sem nenhum tipo de influência, de pressão, de saturação de qualquer natureza. Então nós temos que aprender a fazer escolhas. Então nós temos aí, já falamos da hereditariedade. Veja só, vocês já conhecem descendente de italiano que não fale com as mãos? Espanhol que não seja teimoso? Né? E daí por frente, nós temos essas questões. O caráter, né? Aquilo que nos caracteriza. O ambiente social. Este aqui é um ambiente social? É, mas ele também é um ambiente mental. Ambiente social. Renascer no Brasil e estar vivíssimo da Silva em 2014, vendo as coisas que estão acontecendo. Este é o nosso ambiente social. Renascer aqui já traz uma mensagem. Qual que é a mensagem? Você vai ter que fazer um grande esforço para ser honesto, você vai fazer um grande esforço para não dar jeitinho, você vai ter que ter um orçamento super organizado, porque nós temos um baile financeiro o tempo todo. Quando a gente pensa que vai dar, vem alguma coisa e corta. Então nós estamos trabalhando organização, solidariedade, fraternidade. É olhar para o outro e falar o que eu posso fazer para ajudar. Então já sinaliza uma porção de coisas. E aí, como nós falamos, o ego, né, que para nós é um outro conceito. E aí a gente colocou a capa do livro. Então, para nós, o que significa? Não é assim, vou mostrar o meu ego. Eu vou sair para fazer shopping terapia. Eu não vou cortar o cabelo para melhorar o meu ego. Nesta abordagem, diz assim, isso aqui é o eixo da sua reencarnação. O que você vai fazer com ela? É o eixo da sua reencarnação. Então, o espírito que nós somos administra tudo isso que nos é colocado à disposição. A gente não presta atenção nisso. A gente não presta atenção na própria vida. E aí ela fica repetindo. Você nasce numa família onde houve um caso, por exemplo, de adultério, e você não presta atenção que aquele foi o modelo que você viveu. E que aquilo te impacta, aquilo te impressiona. Então, quando a gente muitas vezes recebe, por exemplo, um rapaz transtornado porque desconfia que a mulher está tendo alguma coisa. Depois ele descobre que teve mesmo, que está tendo. Ercília, o que eu faço? Faço uma prece, meu amigo, mas não se perca pelo erro do outro. Então todo mundo na vida é casado ou é amigo, enfim, com separação de erros. O erro de um não justifica o meu erro. E aí você começa a conversar com aquela pessoa, e essa pessoa, por exemplo, esse rapaz, ele vem de uma família onde o pai já fez isso, mas ele se identificou muito com a mãe, que foi traída. E aí, essa identificação com a mãe o leva a ser traído também, porque ele não descobriu quem ele era, ele ficou no impacto. Ele ficou naquilo que foi uma grande marca. Aí você começa a discutir com ele, conversar, e o temperamento da moça é parecido com o temperamento do pai dele, que foi um modelo que ele falou, não quero ser igual a você. Porque a gente vive falando de exemplo, mas a gente não sabe como é que isso impacta as crianças que estão ao nosso redor.
Então a questão do exemplo, ela é fantástica. E aí, num processo de terapia, ou saindo de um processo obsessivo, buscando uma casa espírita, trabalhando na transformação interior, o que vai acontecer? Essa pessoa começa a adquirir a capacidade de se trabalhar para falar, eu quero viver isso ou eu não quero viver isso. Isso pode fazer comigo, isso aqui não pode. Mas eu não posso dizer, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu posso dizer, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo e eu não consegui até agora me livrar desse impacto, dessa imagem, desse trauma. E enquanto eu não resolver, eu vou atraindo aquilo que eu preciso resolver. Eu vou atraindo aquilo que me vai fazer crescer. Porque quando eu digo assim, isso aconteceu aos 10 anos da minha vida, e aí o sujeito chega e fala, eu tenho 40, significa que naquele campo, emocionalmente, ele tem 10. Ele parou nos 10 anos de idade. Ele parou no trauma. Então, quando nós falamos de espírito, ele vai olhar para tudo isso, aquilo que não aconteceu na vida dele por acaso, e vai começar a ser adulto e dizer, eu quero ser de tal maneira. Eu quero viver de tal maneira. E aí, a gente pensa que está aqui sem um projeto. Deus não faz nada. Não existe acaso. Não existe assim, olha, tem um casal ali se relacionando, deixa eu vou entrar ali e ver o que acontece. Não. Nesta fase planetária, todos que estão reencarnados, todos tiveram um trabalho, um projeto de existência, um projeto reencarnatório, onde foi combinado um determinado tipo de aprendizado e um determinado tipo de ação social planetária. E aí a gente volta para Kardec, na Gênese, e que ele diz assim, olha, vocês vão chegar, os tempos são chegados. Só que isso chegou em 1868. E a gente acha que é agora. 1868, Kardec diz assim, olha, os tempos são chegados, vocês vão ver muita gente indo embora, gente que não vai mais ter oportunidade reencarnatória, gente que não pode mais controlar, conter o processo de evolução planetária, um processo onde os espíritos terão uma vida de alegria, uma vida saudável. Então muita gente vai embora e estão chegando aqueles espíritos propensos ao bem. Veja, ele diz propensos ao bem, ele não fala que eram espíritos maravilhosos, espíritos todos missionários. Missionário só faz sentido onde tem necessidade. E André Luiz, ele diz assim, vocês são absolutamente dispensáveis no paraíso. No paraíso não precisa de vocês para ajudar em nada. Precisa nos momentos decisivos do nosso planeta. Então isso é interessante porque são toques, são alertas que a espiritualidade nos dá. Quando Kardec fala, os tempos estão chegados em 1868, não é assim, nós vamos esperar as gerações vindouras. Vocês já pensaram que podem ser esses espíritos propensos ao bem que Kardec anunciou? Ninguém pensou nisso? Pois é, nós somos. Nós somos os espíritos propensos ao bem que Kardec falou, os tempos são chegados, vai lá e implante bem. Vai lá e seja bom. Alguns estão derrapando e não conseguem fazer. E a falta de conhecimento espiritual é determinante, porque eu acho que viver essa vida e acabou. E não é bem assim. É viver essa vida e perguntar, eu fico ou eu vou? Vocês lembram que botavam um selinho verde, um selinho vermelho, quem vai para a festa, quem não vai para a festa? Então, depois na saída a gente vai distribuir selinho vermelho ou selinho verde. Vocês escolhem a cor. Eu vou estar do lado e ele do outro, né? Então, o verde significa você fica. O vermelho significa você vai. Para onde? Para onde? Então, eu fico imaginando esses projetos reencarnatórios nossos. Porque eu não posso olhar para isso achando que isso é de outra pessoa, de outra época, de outra estrutura.
eu. Nós somos os espíritos que Kardec anunciou. Para fazermos o quê? O nosso papel de agentes de transformação planetária. Escuta, você quer uma propina aí para taxa de urgência? Vai o dinheirinho, eu estou vendo aí, você está precisando de dinheiro, hein? Quem dá uma caixinha aí para passar esse documento na frente? Hã? Aí a pessoa para, assim, eu já estou mesmo. Meus filhos estão precisando, minha família está precisando, e a pessoa cai. E cai de novo, e cai de novo. Então, esses testes nós passamos todos os dias, né? Então, quando a gente fala nisso, outro dia eu estava conversando, eu tenho falado um pouco sobre isso na rádio, de leve, né? Porque eu falo, vamos tocar o terror. Porque eu vejo que as coisas acontecem, as pessoas sentam para contar a vida, e eu fico imaginando assim, vai ter um grau. Faz sentido ter um grau num planeta de regeneração? Vamos entender um grau como uma versão mais leve daquilo que os católicos chamam de inferno. Faz sentido num lugar onde todos são propensos ao bem e querem exercer essa bondade, faz sentido ter um inferno nesse planeta? Eu cheguei para o Jeta e ele falou assim, e o umbral, hein? Como é que vai ficar no planeta de regeneração? Ele já pensou que não vai ter mais? Para onde eles estão indo? Então, quando lá no Apocalipse a gente ouve, né, a gente lê, e diz, olha, vão surgir espíritos assim ou assado, que estão fazendo males horríveis. Viemos conversando, né? Corta a cabeça, joga no lado, corta não sei o que lá. Pois é, esses são os mais ou menos em termos de espírito das trevas. Aqueles que são piores não chegam a reencarnar. Os que reencarnam, o que está escrito lá, são aqueles que têm uma mínima possibilidade de se tornarem pessoas voltadas ao bem. A oportunidade é para isso. Então é interessante a gente pensar, porque não adianta eu fazer palestra espírita, a casa está fazendo 51 anos. Todo mundo satisfeito de que estamos comemorando 51 anos de existência de uma casa voltada a esclarecer espíritos sobre a realidade espiritual. Eu preciso saber o que eu faço com isso. Se não faz sentido ter um umbral, para onde vai o umbral, minha gente? Para onde vai o quentinho? Veja, esses espíritos, esse joio e esse trigo, que Kardec diz em 1868, que os tempos eram chegados naquela época, esses espíritos que estão extremamente voltados ao mal, eles já estão sendo separados, colocados muitas vezes em processo de sonolência, para serem levados para um outro local. Espíritos que não chegaram a reencarnar na Terra por falta de pré-requisito, porque só o fato de estarem reencarnados eles iriam fazer tanto mal que eles não reencarnaram. Pensa que Gregório, né, lá do livro Libertação, porque ele foi orgulhoso, porque ele cometeu aquelas... Ele era ético, mas ele era marrudo, ele foi intransigente, ele tinha uma personalidade difícil, 800 anos sem reencarnar. 800! E precisou toda uma situação da Matilde conversar com o público, mais com esse, mais André Luiz, e aí vai junto para ver como é que é, para tentar fazer alguma coisa. E depois, a estratégia. Nós vamos cutucar, para ele sair da casa dele, porque lá a gente não consegue. Vamos chamá-lo para o campo de saída, e aqui a gente pega ele, pelo lado emocional. E ainda ele se esperneia, ele briga, ele resiste, até que Matilde fala com ele, de tal maneira que ele não pode mais fugir da verdade e é captado para ser levado para o tratamento.
Veja, 800 anos, um ex-papa. E cujo único defeito dele foi ser intransigente, arrogante, né? E exercia a lei que a igreja pregava sem fé nem piedade. Era aquilo, era aquilo. O que ele reproduz lá no umbral? Aquela cadeira do Papa, o julgamento. Ele é o grande justiceiro. Então, para a gente não menosprezar com quem nós estamos lidando. Então, esses espíritos que estão tendo permissão para, pela última vez, reencarnarem neste planeta, às vezes eles estão do nosso lado. Às vezes a gente está casada com ele, é nosso filho. Sogra não. Sogra não. Mas a gente está vendo. Companheiros de doutrina, companheiros que estão em outras áreas religiosas, e muitos estão na área política, ocupando cargos de liderança, porque vieram combinados para fazer uma coisa positiva, boa. Mas pisou no tomate, ou pisaram no tomate. Então, com isso, o que acontece? Mas será que então eu tenho que pegar em armas? Será que então eu tenho que rezar para eles saírem do planeta o mais rápido possível? A gente só tem que se manter em equilíbrio e rezar de uma maneira geral. Por quê? Porque ele está registrando em si próprio se ele fica ou se ele vai. E ele indo, ele não volta mais. E se todos os espíritos que estão causando esse terror na Terra, esse sofrimento, essa desigualdade social, saírem do planeta e ficarem aqueles que são propensos ao bem, veja, Miriam, eu vou querer o teu bem, você quer o meu bem. Nós queremos o nosso bem, eu não vou roubar. Eu vou querer exercer uma liderança, se for o caso, uma liderança que traga o bem para todos. Então veja, em 100 anos o planeta é outro. Em 100 anos o planeta é outro. Por quê? Porque não voltam mais. E às vezes essas pessoas não percebem isso, não sabem disso. Então a Casa Espírita precisa mostrar que esse projeto de reencarnatório, por exemplo, para quem mora no Brasil, quando eu olho todos os defeitos que estão ao nosso redor, quando eu digo que uma pesquisa fala de 60 e tantos % de pessoas que consultadas disseram que se estivessem no governo também roubariam, eu tenho que olhar para esse povo, eu tenho que olhar para mim. O que eu faria administrando caminhões de dinheiro? Eu usaria o espírito propenso ao bem, ou eu usaria como é que eu resisto a esse teste? Né? Então, quando a gente fala, estamos reencarnados neste planeta, estamos reencarnados neste país, estamos reencarnados numa determinada região do nosso país, eu tenho que olhar qual é a realidade, para ver como é que eu me posiciono. Então a gente tem que rezar pelos trabalhadores do bem. Nós temos que rezar, pedir muito, vibrar muito pelas casas voltadas ao bem. Basta isso. E basta todos os dias construir uma cúpula de luz, da luz de Jesus, nos protegendo, porque estamos andando num momento planetário muito delicado. As pessoas saem e não sabem se voltam. Outro dia, nós fomos ali em casa na segunda-feira. Na terça, eu ia sair para trabalhar, meu filho ia sair para trabalhar também, mas eu vi que ele ainda estava em casa. Ele falou, é que eu tenho uma reunião aqui perto, então eu vou esperar eu trabalhar no computador e daqui a pouco eu saio. Olhei para ele e falei assim, toca uma prece? Ele falou, toma. Ele é bem rezador. Toma. Fizemos uma oração, pedimos a proteção, pedi que ele fosse envolvido em muita luz, muita proteção. Quando ele voltou para casa à noite, ele falou, mãe, hoje eu estava 2 fileiras atrás, 2 fileiras à frente, o carro foi assaltado.
aconteceu isso. Ele atrasou 2 vidas. Então, porque, e agora, isso está aí. Quando a gente fala de droga, a gente entendeu uma coisa: a droga não é uma novidade. A droga já foi trazida, espírito viciado já veio dos planetas de onde eles foram exilados. E nunca se recupera. Então essa turma está sendo já encaminhada para fora. Mas está tudo tão difícil, pois é, bota 100 anos só com gente do bem para ver a grande diferença que esse planeta vai passar. Mas a gente precisa entender que este é um momento crucial. Este é o momento do Apocalipse. Estamos vivendo a separação do joio do trigo. Aí eu digo, quando nós fazemos uma oração, é fé. Sou eu e Deus. Quando eu falo que eu vou transitar, mentalizar alguma coisa, que eu vou trabalhar na minha psicoeducação, eu digo, eu quero transitar nesta faixa vibratória. Sou eu comigo mesmo. Então é um momento em que nós temos que ter cautela com o que pensamos. Por quê? Porque nós estamos escolhendo a faixa de sintonia, a rua vibratória onde nós vamos transitar. Então muita coisa, e não tem o espírito obsessor que aguente, ele vai lá para o Adriano e diz assim, faz essa maldadezinha aqui, Adriano. Ele fala, não vou pensar nisso agora. Faça, mas não vou pensar nisso agora. Não vou pensar nisso agora. Então, eu construo uma fortaleza mental. É diferente da oração. É diferente. São duas questões diferentes. Então, qual é o objetivo da reencarnação de todos que estão aqui? Não sei se vocês conhecem essas imagens. Essas imagens, elas são do momento da concepção do projeto de reencarnação de Segismundo, lá de Missionários da Luz, onde aquele que está caindo ali, né, o Segismundo, que já está bem abatido, porque ele já perdeu energia espiritual, ele já está pronto para passar aqui pelo processo de miniaturização do perispírito, e horas depois da relação sexual, Alexandre Loirinho, André Luiz de Bigodinho, ele vê que é empurrado o espermatozoide, que carrega o quê? A carga genética mais adequada àquilo que Segismundo vai precisar. Veja a trabalheira. Ah, mas Segismundo era um espírito bacana. Não, ele matou aquele que ia ser pai dele na existência anterior. Não era bonzinho. Mas na espiritualidade, nesse tempo de intermissão, ele acaba realmente se recompondo emocionalmente e pede para vir filho da Raquel, aquela que está lá de verde, preparando a comidinha, o marido carinhoso naquele momento, não queria, ele não dava material para esse espírito reencarnar, precisou muito trabalho da espiritualidade, dos benfeitores, para ele aceitar o ex-assassino que ficou com a mulher dele, como filho. O quê? Esse cara que já me matou? O quê? Me pagar escola para ele? O quê? Vai ficar pendurado no colo da minha mulher? E ela aceita esse filho com muita facilidade. Ele não. Ele não. Então, qual é o truque da espiritualidade? Nasce o primeiro filho, que vai ser muito ligado ao pai, vai dar consistência, vai dar alegria, vínculo, vai ser o espírito com que ele vai se identificar. Raquel, aquela que vai ser mãe dele, ela vai ter mais afinidade com aquele que ela também já se deixou levar no passado. Então, olha como é a armação. Olha como é que a gente vê as coisas como que elas acontecem. Aí diz assim, olha, o espermatozoide entrando aqui no óvulo. Olha que espermatozoide fantástico, né? Tem um truque que também agora a ciência descobriu, que é a própria, que até nisso existe faixa vibratória, que o óvulo deixa entrar aquele que é o certo para ele, aquilo que é o certo para a reencarnação. Olha só. Por isso que ser espírita não é fácil. O espírita é instruí-los. O máximo que você pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação. É isso?
oferece a salvação? Isso é chato, né? Ainda diz assim, olha, você é responsável pelo seu crescimento. O ensinamento está aqui, mas quem vai fazer é você lá. Não é tão mais legal você falar, você é o eleito, você vai ser salvo? Aí você sai, né? Olha bem, diz assim, eu vou ser salvo, você não. Vai ser salvo? Enquanto não houver solidariedade, fraternidade, humildade, autoestima, para poder ter pré-requisito, esse é o pré-requisito do amor ao próximo, então nós vemos que as coisas não são tão fáceis. Olha a dificuldade de montar um projeto de recuperação, de rearranjo entre alguns espíritos, de um cara que foi assassino. Então o que eu quero dizer hoje é o seguinte: nós estamos encarnados neste momento porque nós somos importantes no sucesso do projeto divino para o nosso planeta, dentro da região onde transitamos. Então o espírita precisa começar a pensar no bem e não na culpa. Precisa começar a pensar que a dor não será o fator de crescimento no planeta de regeneração. Eu tenho que começar a aprender pelo bem, não mais pela dor. E nós precisamos contar isso para os outros. Não como seres alienados, mas como seres dignos e responsáveis de estarem reencarnados nesse momento. Então eu vejo muita gente, eu fico pensando, né? Fico pensando, o que está acabando realmente? O que significa? Eu vou pensar o Caim. O que é o Caim? É o irmão que mata irmão. É o que rouba a merenda. É o que pega o dinheiro da educação. É aquele que explora. Eu te empresto dinheiro, mas eu vou te cobrar juros altíssimos. O Caim, se alguém tiver que perder, que seja você. Maldade, vingança. Você vai fazer uma coisa errada, eu vou te picar e colocar na mala e te jogar lá fora. Mas eu sou espírita, eu não posso ser vingativo. Concorda? Você vai ver pela lei de causa e efeito que pode acontecer. Vai acontecer. A mão de Deus vai pesar sobre você. E aí, eu estou disfarçando o Caim que existe dentro de mim. É aquele que fala, bem feito, teve que merecer. Bem feito. Ânsia de poder, de ter tudo. Desejo de ferir, eu vou dizer umas verdades. Eu vou falar aquilo. Quem já não fez isso? Quem já não falou verdades? Sem a menor caridade. Sem a menor caridade. Então vai lá com o dedo em este e aponta a chaga do outro. Disposição para matar. Matar eu não mato. Mas se você ajuda, se você participa de um processo que causa a morte, que desvia alimentos, que desvia moradia, que desvia remédio, você está ajudando a matar. Se eu compro um produto que foi roubado de alguém, eu estou ajudando a matar. Então, ele é a figura simbólica originária do mal. E é isso que está acabando. O Caim está morrendo. Por quê? Porque não dá para ser Caim sendo propenso ao bem. E aí, qual é a primeira revelação para nós espíritas? Vocês lembram qual é a primeira revelação? A primeira revelação, a segunda é Jesus e a terceira é o Espiritismo. A primeira qual é? Moisés. Vamos entrar na era de Moisés agora. Agora vai começar a era de Moisés. Que é uma consciência escrupulosa. Simbolicamente, Moisés é uma consciência escrupulosa. Olha, eu vou te dar aqui
no currículo, eu não tenho meu filho, ele está precisando de um emprego, põe aí no seu, dá uma vaga para ele. Ou se você se eleger, dá um carguinho aí. Eu ajudei a fazer sua campanha. Né? Então, Caim fala, ok, a gente troca. Você faz isso para mim, eu faço isso para você. Certo? Beleza? Beleza. Nós vamos fazer a nossa independência financeira. Você vai fazer a sua independência financeira. E a nossa também. Manchete de Veja da semana passada. Então, o Caim fala, não. Eu vou colocar o currículo do seu filho junto com os outros. Aquele que tiver o melhor perfil vai ser contratado. Ele não quer mudar, ele é chato. O justo é sempre meio chato. Né? Capacidade de renúncia. Nós não estamos falando ainda de espíritos magníficos que vão renunciar a alguma coisa. Nós estamos dizendo assim, hoje eu quero ir ao centro, portanto eu não vou ver o jogo. Olha, eu renunciei a uma coisa em benefício de uma outra que para mim hoje é mais importante. Isso é uma escolha, uma renúncia. Benevolência, tolerância. Olha aqui o espírito do bem, propenso ao bem. Eu quero o teu bem. Eu vou te dar apoio naquilo que você precisar. Vamos montar uma obra social para ajudar as pessoas. Então isso muda tudo. Acontece que nós não vamos falar de Jesus propriamente, porque o Caim morre, gradativamente as pessoas justas, propensas ao bem estão chegando, mas não falamos de amor ainda. Não falamos de amor ainda. Eu chego num lugar e falo assim, eu não gosto daquela pessoa. Eu sinto assim um grande afeto por aquela pessoa. Mas é justo que ela tenha. Eu me baseio pela justiça, não mais por gostar ou não gostar. Apenas naquilo que é justo. E quando a gente trabalha no campo da justiça, isso pega, isso alastra. Na faixa de sintonia, lembra lá no começo? Eu vou votar naquele com o qual eu tenho uma sintonia. Porque enquanto 60 e tanto da população falar eu faria a mesma coisa, nós vamos eleger as pessoas equivocadas. Eu tenho que olhar para mim, esse é o grande momento. O que eu sou, como eu estou e o que eu preciso transformar. Então é o altruísmo, eu quero o bem do outro. Ânsia de ajudar, disposição para a justiça, submissão à vontade de Deus. A gente sempre quer resolver. Deus, me arranja aquele marido. Olha, eu quero aquela casa, tá? Chama aquela casa. Eu preciso daquele emprego. Então, toda hora nós estamos querendo ensinar para Deus. Seja feita a vossa vontade. Isso é submissão à vontade de Deus. Porque Moisés, ele vai, toda hora ele vai perguntar para Deus o que ele tem que fazer. Deus simbolicamente, né? Deus simbolicamente. Então, ele se reporta à espiritualidade, a ponto de uma hora ele fala assim, Moisés, tem coisas que você vai precisar resolver sozinho. Moisés, tem coisas que para o seu crescimento você vai precisar decidir. A ética, o campo moral, isso é uma escolha do homem, escolha do espírito. Né? Mas a confiança em Deus. Então ele é apenas a figura simbólica da justiça e não do amor. Quanto tempo que a gente tem ainda? Nós começamos 10 para as 4. Estamos chegando aqui, mais uns 10 minutos. Né? Uma hora, você falou? Ela falou uma hora. Sentados, sem bolo. Então, o que acontece? Os pesquisadores estão estudando, e esse pesquisador, especialmente, Eita, olha, eu estou tudo aqui. Cadê o Carlos? Carlos! Cadê você? Achou. Esse sujeito aqui,
Ele é um pesquisador inglês e ele foi estudar e descobriu algumas coisas interessantes. E ele tem uma teoria que ele diz assim: existe alguma coisa que já está em condições de moldar um organismo em desenvolvimento. O que é um organismo em desenvolvimento? É o gato, o cachorro, o ser humano. É um organismo em desenvolvimento. Ele diz: olha, existe alguma coisa que é responsável pelo desenvolvimento da forma. Que nome que nós damos a isso na doutrina espírita? Vou falar a palavra molde. Ele fala: existe uma coisa que eu chamo de campo que é capaz de organizar a forma. E aí ele diz mais umas coisas interessantes para nós que estamos falando do mundo de regeneração. Ele diz assim: o universo não funciona por leis imutáveis. O universo funciona por hábitos. Olha que coisa engraçada. O universo funcionar por hábitos. Então, o que acontece? Ele diz assim, tem um exemplo, o exemplo mais tradicional que ele tem é o do rato, mas no livro tem uns pintinhos. Então, o rato, ele pega um modelo de labirinto. Todo mundo sabe o que é um labirinto. Você faz um monte de modelos iguais, um monte de labirintos iguais, espalha para pesquisadores em alguns lugares do mundo, pega um ratinho da mesma espécie em todos os lugares do mundo e bota o bichinho ali para ele achar a saída. E vai medindo quanto tempo ele leva. A primeira vez que ele vai entrar naquele labirinto, que ele chega lá na ponta, ele vai levar X minutos. No planeta, independente de ser simultaneamente, a qualquer momento que você feito, outra vez os ratinhos são colocados. E gradativamente, os ratinhos que não se conhecem, que não são irmãos, eles são apenas da mesma espécie, da mesma forma que nós somos a espécie humana, eles vão mais rápido, mais rápido. E aí chega um momento que basta colocar o rato ali e ele vai embora para sair. Não é que sentir o cheiro, porque é sempre com um labirinto novo. A única coisa é o desenho novo. O modelo novo é o percurso, mas um não vai no rastro do outro, não vai farejando. Então veja só, eu construo um labirinto, pego um ratinho daquela espécie, todo mundo começa a fazer e eles começam a saber qual é o caminho e eu por onde sai. Olha que coisa estranha. Um conta com o outro, um não fala com o outro, eles não estão vendo. Aí você pega um macaco e vê que um daqueles macacos pega uma batata e limpa antes de comer a batata. E aí os macacos começam a limpar as batatas, é porque viu. Aí você vai para uma ilha isolada, longe do continente, e vê que lá os macacos passaram a limpar a batata antes de comer. O que ele diz é assim, olha, existe um campo, existe uma matriz, algo que quando você repete, quando membros da mesma espécie fazem repetidamente os mesmos comportamentos, você passa para o outro um aprendizado. O rato não questiona, a saída é por aqui. Quem vai questionar? O ser humano. Imagina uma humanidade propensa ao bem, fazendo ao bem, o impacto que isso tem na matriz da espécie humana. Outro dia eu falei assim, engraçado, eles pediram o espírito terapêutico. Eu queria tanto falar de mundo de regeneração, mas coisa é essa, né? Tô lá. Eu falei, não, mas você não está falando mesmo de mundo de regeneração. É isso. Isso daí é mundo de regeneração. Só que quando eu só faço maldade, eu também estou impressionando essa matriz e colocando aquele modelo à disposição da humanidade. Portanto, é uma hora de escolha. O que eu quero? Porque não é assim, no ano que vem eu vou fazer tal coisa. Na minha próxima existência eu vou fazer tal coisa. É
Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que Jesus espera de mim agora? Por que eu reencarnei agora? Porque o problema não está dentro da casa espírita. Aqui está todo mundo legal. Vai lá para fora. Vai ser bonzinho com quem te tira do sério. Vai exercer a caridade para as pessoas invisíveis. Então, quando nós, de fato, fazemos ações, porque não basta ficar pensando, quando nós fazemos ações positivas ou negativas, isso oferece um modelo a mais para ele. O rato, ele acata, porque ele não tem escolha, ele não tem discernimento. Nós questionamos, mas se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, quando será que nós vamos estar apenas atuando como propensos ao bem? Aí a questão da fé. Né? A fé é relacional. Veja só, eu tenho fé em algum ser, alguma entidade, não é isso? Eu tenho fé em Deus. Só que a palavra fé, ela fala assim, a palavra fé significa tenho confiança em mim e tenho confiança em Deus. E o tanto de confiança que eu tenho em Deus é o tanto que eu tenho de confiança em mim. Olha que enrosco danado. E Jesus ainda explicou, porque ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos destruir a lei, continua valendo os 10 mandamentos, humanidade 2014, ó, vai entrar o mundo de Moisés, o campo da justiça, o amor ainda vai demorar um pouco para ser implantado plenamente. Então, olha, amar ao próximo como a si mesmo. E qual é a situação de que as pessoas mais se queixam? Eu não tenho autoestima. Então você não ama ninguém. Porque é ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim, corrigir aquilo que não está bom, olhar para mim e gostar do que eu vejo. Eu tenho que gostar de mim, não como ser perfeito, mas como ser em processo, se construindo e se melhorando. Olha, eu não sou anjo, viu? Então aquela coisa de espírita, olha, a gente conhece a existência passada. Quando chega para mim com essa conversa, fala, não vem com essa não, porque eu já mudei. Essa é a melhor forma de evolução que eu consegui até agora. Vocês já pensaram que nós estamos nos encontrando hoje no auge da nossa evolução espiritual? Nunca nós vamos mais evoluir do que somos hoje? Nós podemos sentar ali e chorar, ou falar, ok, chegamos até aqui, dali para frente vai ser melhor ainda. Vai ver, eu tenho um projeto de comprar casa, não é comprar carro, né? Assim que eu tiver dinheiro, fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer o seguinte, nada invalida outras vontades, mas é hora de estabelecer um processo, um projeto espiritual de crescimento. Que espírito eu quero ser daqui a 10 anos? Como é que eu faço para chegar daqui a 10 anos e ser melhor do que eu sou hoje? Como é que eu faço? Eu vou aguentar tudo calada. Não basta. Porque às vezes a gente vê a pessoa falando que aguenta tudo calada e está espumando de raiva. Então não é fingir também que não tenho raiva. É entender o que está acontecendo e fazer uma escolha. Isso é bom ou não é bom para mim? Isso que eu estou fazendo visa contribuir para o bem do próximo ou não? Então, a fé, ela é uma relação que eu tenho com o Criador, ou que eu tenho com Jesus, né? Mas ela é algo de sintonia, de refazimento. A outra é, eu estou andando nessa rua e eu preciso tomar cuidado. Então eu não vou entrar nessa faixa de sintonia. Não vou entrar nessa faixa de sintonia, eu vou cuidar do meu campo mental. Então, eu preciso ter autoconhecimento e autoconfiança. E aí o que acontece? Quando eu estou serena, quando eu estou em equilíbrio, quando eu defino aquilo que eu quero ser,
eu começo a trabalhar para facilitar o afloramento das potencialidades divinas que moram dentro de cada um. Então, eu pedi para Deus que me transforme. Deus, me faça melhor. Isso é pergunta que se faça? É pedido que se faça para Deus? Claro que não. É dizer, Deus, refaça o seu serviço porque foi mal feito. Eu não posso pedir que Deus refaça o serviço dele. Então Deus, quando faz, já fez, está feito, está pronto. Nós somos seres prontos, potencialmente. Ele nos fez a partir dele. Eu não estou falando de corpo, eu estou falando de gen. Nós falamos de gen da divindade no começo. Eu tenho que aflorar isso e olhar para a vida, como a Andréa Luiz coloca em Missionários da Luz, transformar tendências em qualidades. Porque se eu não trabalhar no campo daquilo ali que não é bom nem ruim, vai depender do que eu fizer com aquilo. Eu tenho tendência para ser psicóloga. O que significa? Que eu gosto de saber da vida alheia, né, gente? Vai falar que não? É comigo mesmo, com a nossa colega ali atrás. Nós queremos, a gente transforma isso, bacana, numa profissão. Mas eu tenho que ter um pré-requisito. E o pré-requisito é, eu tenho que ter um interesse pela vida do outro. Se eu não trabalho com isso de forma equilibrada, dentro do direcionamento saudável, o que vai acontecer? Eu vou virar apenas uma fofoqueira. Cadê esse celular? Cadê esse celular? Então, o que acontece? Eu tenho que saber o que me move. Eu tenho que saber o que me move. Um dia, eu vou só contar mais um casinho, a gente já está terminando mesmo. Me veio um rapaz que já tinha feito 2 faculdades, mas ele não conseguia se resolver com nada. Ele não conseguia se resolver com nada. Educado e desencontrado. E eu peço os avós para cá um detalhamento de profissão, temperamento e saúde. O que ele herdou? Ah, meu pai era dono do frigorífico. E às vezes, para relaxar, ele mesmo ia fazer o abate do boi. Eu tive que engolir, né? O irmão dele foi ser advogado. Criminalista. A irmã entrou na faculdade e queria ser médica forense. Você sabe o que é médico forense? É quando um psicopata faz alguma coisa, vai entender por que ele faz, tem que analisar o crime inteiro. E ele foi fazer filosofia, foi fazer um outro curso, que eu nem lembro do que, quer dizer, não dava vazão àquilo que ele precisava esgotar. Nós começamos a trabalhar, eu falei, e você chegou a entrar na sala de matança? Ele falou, ah sim, quando eu era criança eu ia. Depois meu pai acabou perdendo o negócio e tal, e o pai surtou. O pai enlouqueceu. Porque ele não deu mais vazão àquele instinto, àquela coisa que ele precisava matar. Como ele não pôde mais matar, ele de alguma forma se matou, emocionalmente. E o filho naquela encruzilhada. Falei, bom, você já fez 2 faculdades, quem faz 2, faz 3, não faz? Ele fala, não sei, será que eu tenho paciência? Já estou com 28 anos. Eu falei, por que você, dentro dessa referência, você está vendo que alguma coisa não se encaminha, por que você não pensa numa outra alternativa? Depois de 2 semanas, ele falou assim, você não vai acreditar. Conversando com meu pai falou se eu queria fazer uma outra faculdade. E eu falei que eu quero fazer psicologia e ser psicólogo forense. Bem-vindo.
crime, bem-vindo ao mundo da morte. Vai dar um show de bola. Por quê? Porque ele vai canalizar, ele vai cumprir o que ele veio fazer aqui. Ele vai pegar aquela tendência e transformar numa qualidade. Então eu preciso saber o que me move. Ou eu sou psicóloga e adoro saber da vida alheia, ou eu vou virar uma fofoqueira de mão cheia. Eu não tenho mais como mudar. Está lá em André Luiz, Revolução em Dois Mundos, no capítulo que ele fala sobre destino e hereditariedade. Está lá. Se não me engano, é o 7º capítulo. Eu não tenho como mudar tudo aquilo que me foi disponibilizado. Eu vou olhar para a pessoa e se eu não estiver canalizada, eu vou falar, isso que não tem dinheiro, mas está com vestido novo de novo. Olha lá, trocou de namorada. Vai lá. Eu não tenho como trocar isso. Já me foi disponibilizado algo para eu crescer, algo para eu caminhar de uma forma boa, para mim e para o outro. Ou eu faço, ou eu não faço. Não fazer, eu adoeço. Não fazer, eu me deixo levar pelo lado negativo. Então, o que eu faço de bom com isso que eu tenho? Eu tenho certeza que se vocês olharem, cada um para si próprio, vocês vão encontrar uma coisa muito boa, muito bom. Para de pensar na culpa, para de pensar no sofrimento e pensem, eu sou o filho querido e amado de Deus. E Ele quer o melhor para mim e Ele me dotou dele próprio. Ele me dotou de divindade. Mas Ele disse o seguinte, você é criado simples e sem conhecimento. Gradativamente você vai ter que trabalhar no campo do conhecimento, do autoconhecimento, para aflorar algo que já está dentro de você. Por quê? Porque eu não preciso refazer o meu trabalho. Quando Deus faz, Ele faz completo, Ele faz perfeito. Mesmo aqueles que estão em desequilíbrio, estão lá com a perfeição dentro dele. Se demorar mais, se não, essa perfeição, se essa bondade, se essa propensão ao bem não acontecer, a minha amiga falou assim, super espírita, né? Eu falo que ela é uma mistura católica, primeiro evangélica com espírita. E ela disse assim, mas a bondade de Deus, mas a caridade divina, mas a misericórdia divina. E quem diz que Deus deixa de ser misericordioso quando manda um filho dele estudar no pessoal? Porque ele não pode, milênios a fio, impedir que a sala onde ele estuda cresça e evolua. Então ele vai continuar dentro do campo da misericórdia, em outro lugar. Esse é o ponto. É um momento de fé, é um momento de pensar e é um momento de olhar. Nós, todos nós que aqui estamos, trouxemos um projeto encarnatório destinado ao sucesso. Quem não estiver tendo sucesso na sua própria vida, não confundir o que é o erro do outro, nós não temos que nos abater pelo erro do outro, mas buscar o nosso acerto. É preciso que cada um saia. Essa casa tem 51 anos de trabalho voltado ao esclarecimento espiritual. É preciso que cada um saia daqui hoje sabendo que é o filho querido e amado de Deus. É preciso que cada um saiba que o momento da culpa, do mal, do desequilíbrio, do Caim, está acabando. E que todos nós temos que parar para pensar que somos sim os espíritos propensos ao bem. E que dá tempo de reencaminhar. Mas que se nós não nos encaminharmos nesse caminho, já está sendo feita a separação do joio e do trigo. Nós vamos nos distanciar de muitas pessoas próximas. Nós vamos ver quedas muito grandes. Mas nós temos que ter certeza de que neste momento nós não podemos perder o foco na nossa reencarnação. Ela é decisiva, ela é importante para todos nós. Esta, eu costumo dizer, esta está sendo para todos nós a nossa reencarnação mais importante. Porque é nessa que nós estamos definindo se ficamos ou se vamos. É uma decisão delicada. Para incentivar, para não achar que eu vim tocar terror, todos nós somos portadores de potencialidades divinas, filhos queridos e amados de Deus. Muito obrigada.
5 minutos. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Rapidamente, é isso que eu queria dizer. Quem quer comentar alguma coisa rapidinho, fazer uma pergunta rapidinho? Isso aqui tá pior que o rapaz do áudio lá. Vamos. Alguma colocação? Bem? Olha, menos rapidinho. Você disse que eles não vão ficar aqui. Para onde vão? Vão para um outro planeta, reiniciando toda a etapa da evolução, mais ou menos como daquele tempo das cavernas. Não quer ir, não? Eu também não. Vou me agarrar aqui com unhas e dentes. Quem vai? Quem fica? Eu acho que esse perdão que ele falou é fundamental. Perdão. Tudo que essa proposta de reencarnação, nossa, momento, acho que saber perdoar e poder perdoar é muito importante. É isso. Nosso amigo está falando da importância do perdão. O que é perdão? Perdão não é esquecer, porque nós não temos amnésia. Perdão a gente dá para nós próprios. Perdão é dizer assim, eu posso seguir em frente apesar do que você me fez, porque eu não vou te julgar. Então é sem julgamento. O perdão é não julgar, mas dizer, este mal não pode me direcionar, eu não posso ser escravo do erro do outro. Porque se eu penso ao bem, eu vou te dizer, esse é o seu erro, você vai ser responsável por ele, mas você continua sendo um filho querido amado de Deus, no seu tempo. Porque muitas vezes a gente acha que perdoar é dar permissão para o outro continuar errando, mas é estabelecer um limite para manter a nossa integridade, desejando o bem do outro e não a posse e não querer convencer o outro que ele tem que ser o que eu quero. Então, perdão, primeiro a gente dá, entendendo que isso vale para nós. Nós não temos possibilidade, muitas vezes, de dar esse perdão ao outro. É muito comum chegar um paciente com muita raiva e falar, então eu vou perdoar. Você está pronto para perdoar? Você está pronto para seguir sem esse apego ao que o outro te causou? A sair de uma posição de julgamento e a desejar o bem do outro? Isso é perdão. O que mais, gente? O que mais? Quanto vai ser alunos? Tá bom, 6? Tá bom pra mim. Beijão, 6. Obrigado, doutora Estília, agradecendo mais uma vez por essa visita, por essa palestra muito maravilhosa e já dizendo que ela está convidada para o ano que vem, está aqui por aqui. Muito obrigado. Pedimos aos companheiros que permaneçam no seu lugar. Nós vamos agora fazer a prece de encerramento, mas dentro de uma visão depois da prece de leitura. Então, eu peço a todos que permaneçam no lugar para se servir no lugar onde estão todos. Então, pegamos nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por essa oportunidade, agradecendo aos mentores, amigos que fizeram com que essa palestra pudesse ser realizada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual a nossa cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair na tentação, mas vai-nos, Senhor, de todo mal, pois que o reino, o poder, agora, por isso, em nome de Deus e Jesus, está encerrada a nossa reunião desta tarde. Passando agora, como dizemos, pedindo aos companheiros que permaneçam no seu lugar. E desde já deixamos todos convidados para o dia 13,